Fala galera, mais um episódio aqui do Advisor e hoje eu tô com um grande amigo meu aqui, Brian, cara que, enfim, tá desbravando alguns mercados aí, principalmente na linha de startups, inovação, novos negócios. Cara, obrigado pela presença. Obrigado a você, Fernando. Muito obrigado. É enorme ter você aqui, com certeza a gente vai todo meio absorver muita informação sua, absorver muitas lições. Brian, essa galera aí é uma galera empreendedora, é uma galera que quer fazer diferença, que Sim, quer claro. ir pra cima, ir pras cabeças. Claro. E você eu acabei conhecendo, cara, coincidentemente, acho Sim. que negócios, né? Sou investidor em alguns projetos, em alguns negócios. E eu conheci você através da Equseed, né? Equseed, para quem não sabe, é uma plataforma de captação de recurso dos investidores. Então a galera deve conhecer muito a questão daquelas plataformas de vaquinha, que a galera juntava dinheiro para viabilizar alguma coisa. Sim, né? sim. E essa questão, quando regularizou para transformar todo o recurso em equity da empresa, né, para os investidores, cara, eu achei genial, eu achei assim fantástico. Eu falei assim, como isso não foi criado antes? O que, ao meu ver, possibilitou a galera ter acesso, né? Claro. Ter acesso, se tornar um sócio de uma companhia, se tornar um sócio de uma empresa. Isso eu achei assim fantástico. A gente sabe que é restrito o mercado, né? Poucas pessoas têm acesso, principalmente os grandes investidores normalmente têm. E isso aí abriu um mercado muito bacana para que pessoas físicas, né? Pessoas que querem investir 5 mil reais, 10 mil reais, 15 mil reais e ter uma fração da companhia. Eu queria que você explicasse um pouco para a galera sobre a Equseed, claro. onde vocês entraram, de onde surgiu essa ideia. Com certeza, né? com certeza. Bom, a Equseed é uma plataforma de investimentos online em startups. Então, a ideia é que você consegue acessar oportunidades de investimentos em startups filtradas pela Equseed. Então, a gente vai lá no mercado, a gente procura as melhores startups e a gente passa todos eles através de um processo de seleção. Depois, a gente disponibiliza a oportunidade de investir nessas empresas na plataforma. Aí, para o investidor é muito fácil, ele consegue entrar, criar conta gratuitamente e quando a gente publica uma oportunidade, ele consegue investir totalmente online. Então, para ele, é como ele consegue investir em startups com a mesma facilidade que ele compra ações na bolsa. Então, essa é a ideia. E o processo de seleção, ele é rígido? Como é que funciona? No Equseed a gente aprova menos que 1% das empresas que aplicam. Então, a nossa equipe já analisou 4 mil empresas querendo captar. Até hoje, a gente tem 29 rodadas de sucesso e tem 2 abertas agora captando. E quando surgiu a Equseed? Equseed, eu conheci o Greg em 2014, a gente abriu o CNPJ em 2015, primeiro ano de operação 2016. 2016 começou. Primeiro ano de operação mesmo, mas muito desenvolvimento em 2015, pré-lançamento. Vocês tiveram muitas barreiras com relação ao regulatório Brasil, assim, o CVM? Então, assim, esse mercado é muito novo no mundo inteiro. Está surgindo agora, nos últimos 7, 8 anos, no mundo inteiro. Onde surgiu? Inglaterra. Então, o meu sócio fundador, o Greg, ele trouxe essa ideia, esse modelo de lá, porque ele reparou o nascimento desse mercado 8 anos atrás lá, quando ele estava trabalhando no Lloyds Bank, em Londres. E ele falou, é isso, finalmente, as startups vão ter acesso aos melhores serviços financeiros que antes eram reservados somente para as maiores empresas do mundo, porque só eles podem pagar o JP Morgan, Goldman Sachs, os bancos de investment banks, né, para esses serviços. Mas essas plataformas, como a Equseed lá fora, fornecem o mesmo grau de serviço de qualidade, só que para startups e empresas em expansão. Então, ele se apaixonou pelo modelo e ele quase saiu do banco lá para trabalhar nas plataformas lá. Só que a mulher dele é brasileira, eles decidiram... Tira o pulo do gato aí. Eles decidiram que era o momento de tentar alguma coisa diferente. Ele estava lá há 10 anos, ela estava com saudade da família e tudo, então eles mudaram a família para cá e ele começou a estudar a CVM 400 para ver se esse modelo podia ser implementado aqui no Brasil. Explica para a galera a CVM 400. Então, a CVM 400 é simplesmente uma instrução da CVM que regulamenta ofertas públicas de valores imobiliários, IPOs, para grandes corporações. Bolsa de valores, exatamente. Quando uma empresa vai lançar na bolsa, ele tem que obedecer às regras da CVM 400. Então, a Equseed operou abaixo da CVM 400 nos primeiros anos, porque não tinha uma instrução específica para esse mercado. Agora, muitos países vêm desenvolvendo essas regras e o Brasil também fez. Então, em 2017, a CVM publicou a CVM 588, que é uma instrução específica para esse mercado de investimentos online em startups. E a Equseed foi a primeira plataforma para ser aprovada de estruturar e distribuir esses investimentos
investimentos Foi online. tranquilo esse processo de... Então, a gente fez um trabalho muito iterativo com a CVM durante 2 anos, a CVM fez um ótimo trabalho de estudar todos os mercados lá fora para implementar regras que faz muita proteção ao investidor que ele precisa para investir nesse tipo de ativo, mas ao mesmo tempo permitir a flexibilidade que esse mercado precisa para escalar. Eles são abertos, então, para... Então, eles têm um processo de audiência pública, eles vêm entrevistando e consultando pessoas lá fora e os players do mercado aqui durante o processo para acertar, para fazer correto. Então, como é que você conheceu o Greg? Foi muito bem feito. Você viu Como que eu Greg é interessante. Nós somos estrangeiros e a gente joga esportes meio que estranhos para a maioria dos brasileiros. A gente somos jogadores de rugby. Rugby? Então a gente se conheceu no treino de rugby. No Brasil? No Brasil. Então vocês já entraram num treino aqui. A gente estava no treino, depois do treino rugby tem Você trabalhava onde aqui? Então, eu estava trabalhando autônomo, eu estava fazendo, assim, várias coisas em marketing, em educação, tradução, várias coisas assim. Eu sou economista de formação. E ele estava estudando, tipo, como que eu posso lançar uma plataforma aqui no Brasil, estudando as regras, até ele aprender o português lendo a CVM 400. Ele podia falar com os melhores advogados de mercados capitais sem problemas, mas quando entrou no papo, tipo, do bar, ele tá perdido. Durante a primeira hora, sabe? Mas foi assim. Eu acho fantástico isso, porque assim, a gente vê hoje o Brasil, você deve estar acompanhando muito mais do que eu, né? Eu vejo o que acontece na televisão, nos jornais e tal. Brasil, cara, é poupança, né? Cara, tipo, a mídia brasileira botar o dinheiro na poupança. Hoje a gente já tá começando, tem vários educadores financeiros, vários caras influenciadores aí digitais que estão promovendo muito a bolsa de valores, né? Sim. Entrar na bolsa, hoje a bolsa está na máxima histórica, já subiu muito. 107 mil pontos. E esse é um outro mercado, né? Sim. É um outro mercado que está começando agora também, que eu acredito demais. Assim. Você tem uma outra opção para essa galera. Né? Sim. Assim, vários fatores envolvidos nisso. Você vê a Selic, né, que 2 anos atrás estava em 14,25 e agora está em 5,5 por aí. Empreendedorismo, né? Assim, os investidores estão procurando outras oportunidades. Essa renda fixa, esse negócio de 1% ao mês sem risco não existe mais. Então, os investidores estão sendo meio que esforçados para procurar retornos através de outros produtos, renda variável. E investimentos em startups é um desses produtos. Isso também, você tem essa onda recente de que o pioneiro, o que realmente impulsionou isso foi o XP, mas de desbancarização. O brasileiro está cada vez mais tirando os investimentos da agência, do banco, onde que ele tem conta corrente, e botando em plataformas online para investir online, e diversificar e gerenciar a própria carteira online. E a Exceed é mais uma opção para essa pessoa que quer diversificar e ter acesso a retornos potenciais acima da média que os startups podem fornecer. Então, como eu falei, assim, um dos comentários mais frequentes que nossa equipe recebe dos nossos investidores é que eu adoro vocês são como XP de investimentos em startups. Assim, eu faço investimentos em ações e outros fundos em XP, mas eles não têm startups. Eu vou para a Exceed e eu posso investir em startups também. Direto. Totalmente online, com segurança, sem problemas. Então, isso é muito bacana. A gente está muito feliz em poder entregar esse acesso, né? E do lado dos empreendedores, é acesso ao capital. É muito difícil acessar capital no Brasil, sempre foi. E esse modelo permite o empreendedor meio que tomar controle desse processo e fazer a rodada de investimento acontecer. É super bacana. E você deve estar acompanhando aí 2016, 2017, que vocês começaram aí, você deve estar acompanhando a movimentação no mercado de startups, sim, no ecossistema. Sim, com certeza. Como é que é esse fluxo? Como é que tá esse fluxo assim? Tá aumentando? Olha, muito. Assim, parece que um novo unicórnio brasileiro está pipocando, né? Todo dia. Assim, toda hora a gente lê nas manchetes, novo unicórnio brasileiro, nova empresa que começou como startup aqui no Brasil 5, 7, 8 anos atrás, agora vale mais que $1 bilhão. E a questão para o investidor é tipo, poxa, como que eu poderia ter investido nisso quando tinha 10 pessoas numa sala, né? Como que eu não tinha acesso? É porque antes da Exceed e desse mercado, esse tipo de investimento, só investidores institucionais tinham acesso. Que dava contar numa mão, né? E agora a gente consegue oferecer oportunidades assim para investidores, assim, todos os investidores. A gente tem pessoa física e pessoa jurídica na plataforma, mas como você falou, na Exceed você pode começar a investir em startups com um ticket mínimo de 5 mil. 5 mil? O médio na Exceed desse ano é acima de 20 mil, o ticket médio. Caramba. A gente tem uma base bem qualificada de investidores e em toda rodada você tem entre 2 e 10 investimentos, aportes individuais de mais que 100 mil. Tem várias camadas de investidores. Mas para começar
começar, 5 mil. E, assim, é muito legal, porque agora o investidor, ele tem essa oportunidade de acessar esses startups e ter uma participação antes de eles virarem um unicórnio. E ele pode meio que acompanhar essa valorização da empresa através das rodadas de investimento até chegar nesse momento de unicórnio e multiplicar o capital que ele investiu. Animal. Eu li uma matéria que na China sai um unicórnio a cada 3 dias e meio, alguma coisa assim. O China até a China, o China está entrando forte aqui no Brasil, com SoftBank, investindo em várias startups aqui. Né? Então... Um porte gigante. É. E no Brasil a gente está vendo assim, na história, sei lá, agora startups, 8, 9 startups, sei lá quantas, 10, deve estar um pouco menos de 10, sei lá, 10, na faixa de 10, mas eu imagino que está todo mundo no forno, né, para virar unicórnio. Né? Então, essa é a meta de toda startup, é escalar o mais rápido possível. Então, você começa com uma ideia de como você vai disruptar um mercado, o que você vai fazer inovadora. Pode ser o produto inovador, também pode ser o modelo de negócio inovador. E o fato é que o Brasil está cheio de oportunidades para disruptar, porque a gente vem de uma economia um pouco mais antiga, com tantas burocracias fechada, que tem muita oportunidade para o empreendedor. Então, acho que para o empreendedor é importante, quando está decidindo, assim, o que eu vou fazer, como que eu vou, qual tipo de empresa eu quero abrir, qual tipo de problema eu quero resolver, que você foca na escalabilidade. Você foca na escalabilidade, aí você vai ter acesso ao capital, você vai poder acessar investidores e escalar seu negócio, e pode ser um negócio interessante. Acho que uma pergunta principal é o perfil do investidor. Sim. Acho que isso é importante até para a galera não fazer nenhuma inconsequência. Claro, vou colocar todo o meu patrimônio num negócio desse. Qual que é o conselho da EQSeed para investidores, os perfis? Olha, assim, isso varia em etapa da empresa em que a empresa está captando recursos. Eu posso falar do perfil dos investidores na EQSeed, assim, assim, a maioria dos valores que estão investidos pela EQSeed vem de investidores qualificados. E isso pela definição de investidor qualificado da CVM, que é uma pessoa que tem mínimo R$1 milhão em investimentos financeiros. Então, a maioria dos valores investidos na EQSeed vem desse tipo de pessoa. Em termos de quem é essa pessoa, é difícil dizer, mas eu posso dizer de perfis muito comuns que investem ativamente através da EQSeed. E o mais comum é um empresário bem-sucedido. É um cara que já começou 1, 2, até 5 empresas próprias e cresceram essas empresas de ideia até empresas de grande porte ou até vender, ter o próprio exit dele. Então, esse cara viu com os próprios olhos, primeiro, quão difícil é para começar e crescer uma empresa, mas também os prêmios no final dessa jornada, tipo, quão lucrativo pode ser de crescer uma empresa do zero e depois vender. E agora ele tem um porte de dinheiro e ele quer investir em oportunidades parecidas. Ele quer repetir, só que essa vez ele não quer fazer suando, né? Ele quer fazer com dinheiro investindo e fornecendo conselho também, com toda a experiência que ele tinha. Então, esse é o perfil mais comum de investidores ativos na EQSeed. Então, porque ele já viu o que pode acontecer. E também você tem executivos aposentados e também ativos que estão procurando empresas que estão disruptando os próprios setores deles. E você tem também investidores do mercado de capitais também. Assim, você tem donos de fundo de investimento investindo na pessoa física porque eles querem ter um pouco acesso antes da empresa chegar na etapa de fundo. Próximo Facebook. Que é tipo começar esse relacionamento com o empreendedor, né, para ter esse relacionamento que quando essa empresa chega na etapa que vai negociar com fundos, ele já vai ter um relacionamento com a empresa. Normalmente a primeira captação da empresa é EQSeed? Então, a gente opera, eu diria, no Brasil, rodada Seed e rodada Venture Capital, Early Stage Venture Capital, porque a gente faz rodadas de até R$5 milhões. Então, assim, a rodada média de 2019 por volta de 1,7 milhão por empresa. A rodada maior esse ano foi 4 milhões, a Mutual, que você conhece, captou 4 milhões em 9 dias. Foi uma rodada muito interessante por alguns motivos. O ticket médio foi de 22 mil. Foi a primeira rodada na EQSeed onde que você tinha um aporte de um investidor só, pessoa física que botou mais que R$1 milhão. Foi muito bacana essa rodada. Foi a maior do Brasil. Na época foi. Agora tem mais uma rodada que fez 5 milhões. Em breve a gente vai lançar uma rodada de 5 milhões. É o limite, né? É o limite da CVM. Não pode ser mais que 5 milhões por ano, por empresa. Por ano, por empresa. Então uma empresa podia voltar e fazer outras rodadas por ano.
coloca aqui o segredo, então, os mercados com oportunidade, né? O que vocês estão acompanhando lá? Pô, 4 mil empresas, caíram no colo lá de vocês, selecionaram 29, né? 29 rodadas e tem 2 abertas agora. 31. Onde está a oportunidade? Essa galera vários setores, cara, vários setores. O Brasil está cheio de oportunidade. Eu diria que, assim, nossos investidores têm mostrado um apetite bem forte para fintech, com certeza. O início, tipo, insurtech e accounting tech. Então, esses mercados têm muito apelo com os investidores, mas também tem oportunidades em agrotech, health tech, SaaS, assim, modelos de SaaS B2B, por exemplo. Tem oportunidades em quase todo canto aqui no Brasil. Qual o critério que vocês usam lá na Equicid, assim, que você, um negocinho aqui, você já nem vou ver isso aqui. Tipo, qual o critério que vocês... Cara, tem vários, Fernão, porque, assim, a gente faz o trabalho de um fundo de investimento. Nossa análise é profundo. Sim. A gente tem, assim, regras básicas no início, mas a palavra-chave é escalável. Vamos começar por aí. Então, o negócio tem que ir escalável e tem que ter potencial de exit para o investidor. Então, Teve algum exit? Ainda não, é muito cedo. É muito cedo, porque... Normalmente é 7 anos, né? Aqui no Brasil, eu diria mínimo 4 ou 5 anos para atingir o momento de exit. E a maioria das rodadas na Equicid foram feitas em 2018. Então, essas empresas estão crescendo ainda. Mas interessante, porque em 2018 também a gente tinha as primeiras rodadas follow-on na Equicid. Ou seja, empresas que captaram a primeira rodada na Equicid, cresceram e voltaram para fazer a segunda rodada. Captando na Equicid, então... Aí pode, né? Pode, com certeza. Até 5 milhões. Até 5 milhões pode fazer 1, 2, 3, 4 rodadas, dependendo da empresa. Então, eles captaram um valor, cresceram, voltaram, captaram um valor maior, segundo um valuation maior, dobrado em média em 1 ou 2 anos. Para o investidor é interessante porque mostra uma valorização clara no papel. Não em momento de liquidez, né? Mas mostra que a empresa está no caminho certo até exit, ele está valorizando o investimento. O dinheiro que ele colocou já dobrou. Já dobrou? Exatamente. Valuation era 2, agora é 20, entendeu? Então, ainda não, é muito cedo, porque assim, para ir de 2 a 20, assim, isso é ao longo de 4 a 8 anos, essa valorização. Mas esses que eu mencionei, em média, eles dobraram em valor em 1 a 2 anos. Então, qual outro ativo faz isso? Então, isso é muito bacana. Mas o exit vai vir. Nas plataformas lá fora, os primeiros exits demoraram uns 4 anos, depois das primeiras rodadas para começar a gerar exit. Mas depois de começar a gerar, assim... É o da China, né? O negócio da China. Tá no forno, né? Tá no forno. Os exits estão no forno ali, e o estalo vai começar a ter uma venda atrás da outra. Como é que você enxerga o mercado, assim? Que você viaja muito para os Estados Unidos, Inglaterra, você faz essa... Então, a gente está focado totalmente aqui no Brasil. Então, são serviços de mercados de capitais para empresas, para empreendedores brasileiros, e os investidores são brasileiros também. Eu sou americano, meu sócio é inglês, mas a Equicid é Brasil. E o mercado, o que você enxerga? Você está aí desde 3 anos, vamos dizer que você está no Brasil há quanto tempo? Eu estou aqui há 11 anos. 11 anos? Mas Equicid é uns... Equicid sim, alguns operacional, 3 chegando em 4. Como está o grau de satisfação, assim, do mercado como um todo, né? Equicid dentro, e como é que você enxerga os próximos 5 anos dentro desse mercado? O que você enxerga que vai acontecer no Brasil e no mundo com relação a essas plataformas? Está muito positivo e a gente fez muitas conquistas até agora, mas estamos apenas começando, cara. Apenas começando, porque, como eu falei, muito groundwork, muito trabalho no início, sem ser operacional. Está inchado agora. Mas agora, assim, como eu falei, o mais crescimento foi ano passado, depois da regulamentação passar. Assim, a gente está no início da curva exponencial, basicamente. Isso é muito animador e muito... Vocês estão recebendo mais empresas na caixa de e-mail lá? Vocês estão recebendo mais empresas? Com certeza. E além de mais empresas de perfil diferente, empresas que estão mais maduras, que estão tentando captar valores maiores, porque eles já passaram muito perrengue tentando negociar os rodadas offline. E aqui no Brasil ainda demora 6 meses a 1 ano para captar offline, se você conseguir. E tá cheio de surpresas não agradáveis, está cheio de coisas inesperadas e realmente tira todo o tempo de um dos sócios da empresa, é um full-time job. Eles estão descobrindo que o caminho através da Equicid, você consegue o dinheiro com velocidade, segundo os melhores termos, você consegue um monte de apoiadores, você consegue o smart money, então está ficando no-brainer. Então a gente está recebendo demanda de empresas que nem o Mutual, que estão, esse é o caminho certo hoje, vamos alavancar esse modelo e em vez de passar 1 ano tentando fechar uma captação, vamos captar 4 milhões em 9 dias e vamos concentrar em crescer o negócio e escalar o negócio. Normalmente essas empresas que vão para a Equicid, elas precisam
de Smart Money? Elas fazem questão? Como é que é a ação em cima do Smart Money? Todo startup precisa, todo empreendedor e todo startup precisa de Smart Money. O que é importante entender... É o mais importante, né? É uma das fatores mais importantes. Isso também depende do nível do crescimento da empresa e do time, quem já está a bordo, vamos dizer. Mas o que é importante entender é que Smart Money é diferente para cada empresa. Não existe um Smart Money que eu sou Smart Money para toda empresa. Isso não existe. Então, tem que ter fit e o cara tem que ter experiência no teu mercado. Assim, isso que é legal sobre o nosso modelo, porque nossa base é tão grande, é 30 mil agora, e está crescendo. Então você tem acesso a profissionais e empresários bem-sucedidos de vários ramos, de vários mercados. Você consegue acessar esses caras facilmente? Eles estão lá esperando a gente simplesmente botar soldados online e depois eles investem. Eles investem automaticamente online e depois eles entram em contato. Então, o investidor qualificado, o Smart Money para a tua empresa está na base. Mas, como eu falei, esse Smart Money é diferente para cada empresa. E o Smart Money geralmente tem experiência no seu setor de negócios da sua empresa. Então, temos empresários bem-sucedidos e, assim, profissionais de vários mercados, temos executivos de várias corporações que estão esperando oportunidades de investimento no ramo deles. Também uma coisa importante entender sobre o Smart Money é que muitas vezes o Smart Money não é uma cara que aplica a maioria do tempo dele procurando investimentos em startups. Ele é um empresário também. Ele tem os próprios negócios. Ele está operando. Ao mesmo tempo, ele quer acesso a essas oportunidades de retornos muito grandes. Então, para ele, a Exceed fornece um grande serviço porque ele consegue acessar, analisar e investir em oportunidades com muita facilidade, assim, através da plataforma, sem ter que dedicar o tempo dele full-time a procurar e filtrar e negociar investimentos em startups. Então, assim, nossos investidores que realmente trazem esse Smart Money, eles são empresários, eles estão operando e eles utilizam a Exceed para acessar oportunidades de empresas no mesmo setor, onde que eles podem botar um dinheiro sério, interessante, e ao mesmo tempo eles podem fornecer conselho também. Essa questão das empresas diferentes que aparecem lá, né? Tem empresa de inteligência artificial, né? Tem. A Nama acabou de captar 2,5 milhões de reais, um mercado super interessante, que muitos investidores têm grande interesse, né? Então esse é um mercado... A coisa mais louca que apareceu lá, você falou, putz, isso aqui é... Mais louco? Ou algum produto que... Vocês estão querendo criar algum produto novo para a plataforma ou não estão focados nas captações? Não, a gente está focado totalmente no nosso core business de captações, de rodadas de investimento, mas a coisa mais louca eu não sei, é porque geralmente coisas muito loucas nem passam um filtro, sabe? Então... Quem que filtra? Tem uma equipe? A gente tem uma grande equipe. Sim. Por volta de 20 pessoas nesse momento e a gente está contratando. Então, se tem pessoas aí que têm interesse em trabalhar num fintech que está bombando e crescendo, visite exceed.com e a gente está contratando. Então, show de bola, uma puta empresa legal, séria pra caramba, top demais. E o Brasil, então 11 anos aqui no Brasil, o que te atraiu tanto aqui? Olha só, meu background... Só quer vir pro carnaval? Aqui, não, que isso, não. Na verdade é um pouco diferente. Eu sou economista de formação e eu já tinha morado em outros países, já tinha morado na Espanha, na França, e eu peguei um gosto de morar em outras culturas e eu gostei desse desafio cotidiano de operar e de viver em outras culturas e aprender outras línguas, então isso é outra paixão minha. Então, quando eu estava estudando na faculdade, todas as manchetes internacionais estavam falando sobre os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, os países do futuro, né? Então eu fiquei estudando e falando, imagina quão interessante seria para fazer parte do desenvolvimento desse país que está passando agora, que, por exemplo, os Estados Unidos já passou alguns anos atrás, mas agora o Brasil está passando. Então imagina se você podia inserir lá e operar e crescer junto com o país nesse sentido e contribuir. Então, e também do lado... Coragem, né? Tem que ter coragem, porque assim, se você tiver um cara dos Estados Unidos, né? Você é americano, você fala, pô, os Estados Unidos é um mar de oportunidades, né? Em teoria, cara, mas isso é também um pouco de mito nisso também, porque os desafios no Brasil e Estados Unidos são diferentes, mas eu diria que são, em termos de grau, eles são iguais. O que eu quero dizer com isso? Aqui no Brasil está muito difícil começar, então é muito difícil tirar a ideia do papel, acessar o capital que você precisa, acessar o investimento, abrir o CNPJ, contratar pessoas e operar e começar a faturar. Isso é muito difícil no Brasil por várias burocracias e outras dificuldades. Mas uma vez que você consegue ultrapassar as barreiras e começar a faturar e lucrar, você se acha no mar aberto, sem concorrência, porque é tão difícil começar e sobreviver. E isso é diferente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é muito fácil começar, muito fácil abrir uma CNPJ, muito fácil contratar. A concorrência é muito absurda também.
e você morre pela concorrência. Porque uma vez que é descoberto que esse modelo de negócios dá certo ou vai gerar dinheiro, centenas de empresas nascem e você está com uma competição acirrada, seus margens vão para baixo, o grande dinheiro escolhe uma, duas, três empresas para colocar um monte de dinheiro atrás e você morre pela concorrência lá. Então, não é tão fácil assim quanto as pessoas acham. Não é tipo, eu vou para os Estados Unidos e todos os meus problemas vão ser resolvidos. Diferente, não é bem assim. Então, o Brasil é difícil. Que eles falam expressão em inglês que o Brasil não é para iniciantes, Brazil's not for beginners. Isso é verdade. Mas, ao mesmo tempo, prêmios, os frutos que estão esperando você, se você consegue, é assim, porque você chega a um determinado momento e você olha para o lado e não tem para concorrer. É você e a sua empresa, né? E nesses 11 anos, mais precisamente aí nos últimos anos, qual foi aquele momento seu que você falou assim, caramba, não sei se teve também, né? Aquele momento de grande desafio, de repente, na tua vida pessoal ou profissional mesmo. Por que eu falo isso? Que a gente está falando justamente dessas questões burocráticas, desafios de negócio, a galera ali querendo ter negócio, tem negócio, faz negócio, claro. faz negócio. Teve aquele momento na sua vida que você falou, puta, não vai dar. Ou você passou empreender em qualquer país, mas especialmente no Brasil, emocionalmente é uma montanha russa. Então você tem que estar preparado para isso. Você não vai ter um dia padrão. Não é tipo bate-ponto. Não é tipo você chega no trabalho, assiste o lista de coisas a fazer, depois você pode ir para casa. É trabalho 24 horas, 14 horas por dia, fim de semana. Sim. Assim, ele é um trabalho que não para e assim, você vai ter dias de conquista, tipo, dos seus sonhos que você nunca imaginou que você podia se sentir assim e você vai ter baixos muito, muito profundos também. E pode ser um dia atrás do outro isso. Essa oscilação, vamos dizer. Então, controlar essa expectativa é importante. Você tem que entender que esse é o jogo que você está entrando. Não pode ficar tão feliz e também não pode ficar tão triste. Você tem que saber que é uma maratona e que você vai passar essas oscilações, essa variação, mas se você trabalhar e também tem sorte e persistência, a tendência em geral no agregado vai ser para cima. Então, é isso. Eu diria para o empreendedor, o importante é entender qual tipo de empresa você quer construir. Você quer construir um negócio que a gente chama em inglês um lifestyle business, ou seja, uma coisa que é mais tradicional, que não necessariamente tem esse aspecto de escalabilidade, que a maioria das empresas são, assim, negócios assim. E isso está tudo ok. Essas não são empresas que vão escalar e conquistar o mundo. Agora, se você quer construir uma empresa que é escalável, escalar uma empresa até o ponto de sucesso vai ser um investimento de mínimo 5, se não 10 anos da sua vida. Então, para levar até o ponto de sucesso, o ponto de exit. Então, estar preparado para isso também. Não é uma coisa que você vai começar, tipo, vou fazer isso e daqui a 3 anos vou fazer outra coisa. Não, é tipo, se é realmente sério, alguma coisa que vai escalar, eu vou te falar, vai levar 10 anos para fazer certo. Se é pra entrar no jogo, entra no jogo para valer. Entra mesmo, para valer, exatamente, para valer. Então, ter esse consciente também. O bom da Exceed agora é que muitos empreendedores nem pegam coragem para começar porque eles pensam, bom, eu posso começar, mas eu sei que para fazer isso eu vou precisar de milhões de investimento. Como que eu vou conseguir isso? E não existia, mas agora você tem luz no final, você pode ver como você pode escalar, porque você pode pegar um pouco de capital do seu bolso para começar, para abrir o site, o CNPJ, plataforma online. Aí talvez você conheça alguém que pode ajudar você, botar alguns 50 mil, um amigo teu, alguma coisa assim. E depois você botar o MVP para rodar, você pode entrar no Exceed, você pode fazer uma rodada de 800 mil, crescer, voltar, fazer uma rodada de 3 milhões, crescer, e depois da Exceed pode ir para os fundos. Então esse caminho e esse acesso a capital agora está ficando mais claro, mais definida. Então fica mais fácil para o empreendedor tomar essa coragem, tipo, não, eu posso sair do meu trabalho, por exemplo, eu posso começar porque se eu ralar, se eu trabalhar bem, se eu engajar e contratar as pessoas certas para me ajudar, a gente vai ter acesso ao dinheiro do investimento que a gente precisa para escalar, para chegar na próxima etapa. Isso é muito legal. Animal, um mercadaço aí que a galera pouco conhece, né? Eu mesmo comecei a conhecer recentemente e eu participo de muito evento e feira. Sim. E no Brasil não tem muita plataforma assim, né? Não. São assim, muito exclusivos, né? É um mercado novo. É um mercado muito novo, mas eu vejo que daqui 5, 10 anos, como a Bolsa de Valores, a gente vai ter uma opção de ser sócio aí de várias empresas, né? Assim, você tem essa opção agora através da Exceed, mas como você falou, esse mercado tem muito para crescer ainda. Comparando com o benchmark, né? Lá fora de Inglaterra, começou igual que o Brasil. Primeiras rodadas de 500 mil libras por aí e rodadas um pouco mais prolongadas. Agora, empresas captam milhões de libras em horas pelas plataformas. Mas lá não tem limite de captação. Tem regras diferentes, mas eu estou falando que o volume é cotidiano, a empresa captar recursos totalmente online. Lá dessas empresas. Olha, tem vários já, mas um que me destaca na memória é o caso de BrewDog. Você conhece BrewDog?
BrewDog é aquele cervejaria escocesa que começou como microcervejaria, financiou todo o crescimento dele através de, bom, não todo, mas quase todo, equity crowdfunding, exatamente. E eles fizeram, tipo, 6 rodadas. Interessante, acho que foi em 2018, eles fizeram uma rodada private equity com 2 fundos. E, grandes, né? Já grande, exatamente. Isso de centenas de milhões de dólares, essa rodada. Esses fundos ofereceram para comprar as participações dos investidores das primeiras 2 rodadas que foram feitas lá atrás. E o retorno para esses investidores foi tipo 127 vezes em 6 anos. Então é tipo assim, um grande caso. E tem outros lá. Eu não tenho de cabeça quais são todas essas empresas, mas eles estão alavancando esse modelo, porque é poder de marketing, é capital rápido, é melhores termos de investimento e é capital contínuo. Você pode captar várias vezes se você tiver sucesso. E sair da caixa, né? Acho que tirar a cabeça um pouco do padrão, né? Do que a gente está acostumado. Entender que tem risco, né? Obviamente. Claro. São empresas nascentes aí que estão com certeza a atividade, tem risco pra caramba. Só que, pô, reservar um pouco do recurso pessoal para aportar e tentar um novo caminho aí. Isso, você acertou. É importante falar dessa parte. Investir em startups é um investimento de risco elevado, com certeza, e você tem que aplicar uma estratégia específica para esse investimento. Então, a gente sempre fala no Exceed, diversifica 2 vezes. Então, primeiro, separa uma parte dos seus investimentos totais para botar em startups, criar uma carteira de startups. Então, separa de novo. Exatamente. Então, tipo, se você não é investidor qualificado, eu diria que você não deveria investir mais que 10% dos seus investimentos totais em startups. Então, você bota isso do lado. E não é para botar esse 10% numa startup só. Você investe esse 10% e divide, parcelado em 10 a 30 startups, valores parecidos, para ter uma carteira. 10 a 30. 10 a 30, provavelmente. Ao longo de, tipo, 2, 3 anos, criando essa carteira. Porque aí você vai... Os retornos... Nenhum investidor, nenhum fundo venture capital está capaz de falar com certeza qual vai ser a startup em carteira que vai gerar esses retornos extraordinários. Então, você diversifica e a ideia é que 1 ou 2 na carteira vão gerar muitos retornos. Muitos não vão gerar retorno nenhum, mas aquela 1 ou 2 na carteira que... paga a conta, né? Mais que pagar a conta. Pagar a conta é muito mais. Essa é a ideia. Então, essa é a estratégia que tem que aplicar, como você falou, um ativo com risco elevado em termos de investimentos. Cara, e a sua formação? É economista? Sou economista, então, mas eu já trabalhei com marketing, com educação, com tradução. Comercial também, não? Comercial também. Assim, agora na Exceed eu faço várias coisas, mas comercial é um desses e também estratégia e várias coisas. Você vai tocando muita coisa quando você é fundador, né? Então, muita coisa chega em você. Hoje é você e o Greg. A gente é sócios fundadores e tem por volta de 20 pessoas na empresa nesse momento. Então, o Greg traz esse bagagem de investment banker. Ele traz esse bagagem de mercado de capitais. Ele estava trabalhando 6 anos em Lloyds Bank em Londres, fazendo deals de securitização para as maiores empresas do mundo, Nike, GM, transações de bilhões de libras. Então, ele traz toda essa bagagem e ele que entendeu primeiramente a oportunidade desse mercado da plataforma. Então, ele traz isso e a gente se juntou aqui no Brasil, quando a gente se conheceu aqui. Nada coincidência, né? No rugby, cara. No rugby, foi no rugby. Isso acontece assim, meu. Exato. Eu também concordo. Eu acho que, tipo, essa ideia que eu vou achar um fundador parceiro no evento de networking é pouco provável, porque, assim, tem que ser um pouco mais orgânico, mais natural. Bom, na minha experiência, os casos de sucesso que eu vi, é mais natural, mais orgânico. Não é, tipo, marcado e vamos conversar e tal. Os meus sócios e mentores eu conheci numa festa na Bahia, na praia, e mudou completamente. É isso, cara, é isso. É mais orgânico. Exatamente. Então, é uma história longa, mas... Sua esposa é brasileira? Sim, a gente conheceu há anos atrás aqui. Legal. E pra fechar aqui, Brian, cara, obrigado demais pela Obrigado presença. a você, Fernando. Eu queria que você... Não sei, acho que você é um cara que... acho que assim, é desafio você abrir uma empresa no Brasil, eu concordo. Já tive alguns negócios aqui, também não deram certo, fechei. Sim. Só que também acho que é um puta desafio você sair do seu ninho lá, Estados Unidos, e, vou pro Brasil, vou vir pra cá. Eu acho que são vários momentos de desafios, são vários momentos de desbravar, né? Regiões, negócios, lares, deixou família pra trás, deixou um monte de coisa, né? Pra você buscar o seu propósito, buscar o seu futuro. E ali tem muita gente que tá querendo tomar uma decisão também, né? Sim. Fazer a diferença, de fazer um pouco mais na atividade, pessoas que já trabalham no tradicional, fazem algo em paralelo, tem muito disso aqui
na nossa base. E só que esse algo em paralelo talvez realize o sonho da pessoa, né? Mas ainda falta aquele punch, sabe? Aquele, sim. O que eu faço, o que não. Desse momento de decisão, os desafios, acho que uma mensagem, um conselho, né? O programa é claro. Um conselho para essa galera, o que você faz nos próximos 5, 10 anos, onde que essa galera tá morando no Brasil, um país de oportunidade. O que você fala para essa galera para eles saírem da caixa também? Olha só, isso depende muito da etapa de vida que você está. Então, por exemplo, se você é jovem, você tem nada para perder. Vai lá empreender, porque você tem muitos anos na frente. Então, se não der certo, você vai aprender muito. E você vai ter muitos anos para recuperar e fazer outra coisa. Então, não tem nada a perder. No mínimo, vai ser uma experiência de enorme educação que você não vai conseguir em nenhuma faculdade. Então, primeiramente, isso. Agora, se você tem um pouco mais de experiência, você está um pouco mais velho, vamos dizer, também pode empreender, mas assim, talvez você tenha família, talvez você tenha alguns compromissos financeiros, então eu entendo, pode ficar difícil, lógico. Mas assim, a decisão pode ser difícil, eu diria que você tem que estudar, tem que refletir. Você vai saber, vai ser alguma coisa interna de você. Se é alguma coisa que, tipo, você não consegue esquecer, você vê um problema muito claro que ninguém está resolvendo e você sabe que você tem a capacidade de resolver esse problema, ou você tem um modelo que vai resolver. E não é alguma coisa que você pensa um dia, depois você esquece e só pensa no próximo mês. É uma coisa que todo dia você está pensando, que você não consegue dormir. Aí isso é uma dica que talvez é o momento certo. E eu diria que antes de cortar, e a sua vida e cortar tudo e empreender, é planejar um pouco. Então, bota no Excel, pense em que você vai precisar, além do dinheiro que você acha que vai precisar, sócios. Quem são os sócios que ninguém faz nada sozinho? Pense quem são os sócios que vão ser fundamentais em entregar esse valor, resolver esse problema. Quais são os skill sets complementares que você falta como empreendedor, que você tem que juntar com você para ter... Mais uma 11, né? Exatamente. Então, pensa quais são como eu vou falar? Habilidades, né? As habilidades. Quais são as coisas mais importantes para esse negócio dar certo? Quais são as habilidades e setores e os talentos mais certos? E procura sócios que podem entregar isso. E você tem que, assim, convencer eles da visão e de juntar com você e tudo isso. Quando você tem todos esses skill sets básicos na mesma página, pronto, aí você sabe que você está pronto para começar alguma coisa. Faz um pé de meia, né? Para você saber. Porque sem os sócios certos no início, pode virar muito difícil daqui a 2, 3 anos, quando você chega a um determinado tamanho. Empreendedor faz esse erro muito de, pensar que pode fazer tudo sozinho. E no início, você tem que fazer tudo sozinho. Mas vai chegar um momento, quando você está crescendo, que você simplesmente não consegue. Só tem 24 horas no dia. Então, você vai precisar desses skill sets em outros sócios. Então, é importante juntar esses sócios no início para você dar a possibilidade de escalar e dar certo ao longo de 5, 10 anos. Então, eu diria, esse seria meu conselho para o empreendedor. Sensacional, show. Então, acho que assim, é mais um momento de reflexão, fazer um pé de meia, né? Não tomar nenhuma decisão irresponsável, né? Mas ver que o mercado está cheio de oportunidade, Sim. a gente pode ir para cima. E agora, esses caras aí, essas plataformas, né? Eles dando oportunidade para a gente poder ser sócio, né? De empresas maravilhosas, né? De inteligência artificial, de fintech, de saúde, enfim, N segmentos. Obrigado, meu irmão. Obrigado muito obrigado, cara. Prazer, um grande prazer. Aula, muito obrigado. Pela lição, com certeza a gente vai falar muito aí pela frente. Foi uma ótima conversa. Prazer é todo meu. Muito obrigado. Valeu, galera. Obrigado. Tchau, tchau.